Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, tudo que está escrito para nosso ensinamento, a fim de que pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras, possuamos a esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda ter, uns para com os outros, os mesmos sentimentos, segundo Jesus Cristo, para que unânimes em uníssono glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus foi o servo dos circuncidados, a fim de mostrar a veracidade de Deus, cumprindo as promessas feitas a nossos pais, e que os gentios se honram a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei, Senhor, entre os povos, e entoarei cânticos de louvor ao teu nome. E acrescenta ainda: alegrai-vos, ó nações, com o povo de Deus. E noutro lugar: nações, louvai todas ao Senhor. Povos, engrandecei-o todos. E Isaías também diz: sairá a raiz de Jessé, e os gentios hão de esperar naquele que se levantará para governar as nações. Por isso, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que sejais ricos na esperança pela virtude do Espírito Santo. Seguida do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João no cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e contai a João o que estais a ouvir e a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas: que foste ver ao deserto uma cana agitada pelo vento? Que fostes então ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que profeta, porque esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante de ti para preparar o teu caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguns breves avisos. Então, no próximo domingo, terceiro domingo do Advento, não haverá a Santa Missa aqui no seminário, na capela do seminário. Eu estarei visitando algumas missões no Nordeste, então Pernambuco e Paraíba, e passarei 2 semanas lá. Então essa semana, no próximo final de semana, a missa será na Paraíba e também em Pernambuco no final de semana, e na outra semana, no outro final de semana, sim, no 4º domingo, a missa será já aqui no seminário. Avisamos também que no Natal haverá também a Santa Missa normal, dia 25, missa de Natal, às 11 horas da manhã, aqui também no seminário. Então, aqueles que desejarem assistir a Santa Missa no dia de Natal, podem vir aqui em Juquitiba. A missa de hoje, então, do 2º domingo já do Advento, a igreja se veste de roxo, se prepara com algumas penitências que a igreja propõe, sobretudo nas têmporas do Advento. Tudo isso em vista de uma preparação melhor para receber a nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para salvar os povos. Então hoje nós vemos no Evangelho, na Epístola,
E também no Evangelho, né, São Paulo nos fala sobretudo da paciência, né, esperança e paciência, por causa, né, das tribulações ou dos sofrimentos. Por exemplo, São João hoje, né, estava no cárcere. Porque estava preso São João Batista? Porque tinha censurado ao rei Herodes o seu comportamento escandaloso, isto é, a sua vida adúltera, como Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Então, por falar a verdade, por denunciar os crimes e os erros, os pecados públicos, né, São João, né, vai preso e posteriormente, né, será decapitado, morto, assassinado, por causa da lei, da doutrina. Então vemos também que os sacerdotes, né, os religiosos, mesmo os fiéis, todos aqueles que buscarem ou ensinarem ou procurarem a verdade, né, serão motivo de escândalo e também sofrerão muito, né, como atualmente na Igreja. Por isso que o Concílio Vaticano II, né, e o modernismo, a Igreja Nova, preferem não mais falar a verdade, não ensinar mais a verdade, né, preferem ocultá-la. Por quê? Por causa das perseguições, né? A Igreja modernista, apóstata e herética não quer ser perseguida pela verdade. E aqueles padres, né, que ainda procuram a verdade, não é, ou querem se aproximar da verdade, ou anseiam, desejam a verdade, não somente os sacerdotes, os fiéis também, claro, são perseguidos, né? Por isso que a Igreja tradicional, a Igreja verdadeira, hoje, atualmente, é marginalizada, né? Encontra-se nas casas, né? Nas cavernas, aí, nas grutas, né? Nos bosques, né? Escondida. Então, quem quer a verdade, não é, vai sofrer perseguição. O zelo do santo precursor e a santa audácia com que não deixava de clamar ao príncipe criminoso, o non licet, não lhe é lícito, valeram-lhe a prisão e algum tempo depois o martírio. Então, quem quer ensinar a verdade, quem ensinar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, já deve se preparar, né, para a prisão e o martírio, a exemplo de São João Batista. Daí a necessidade da meditação, não é, da paixão de Nosso Senhor, dos seus sofrimentos, né? Um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, discípulo, deve estar pronto para receber todo tipo de perseguição, calúnia, difamação, seja lá o que for, por amor de Nosso Senhor. Sofrer tudo com paciência, como diz São Paulo, né, e resignação. Quantos profetas, pontífices e homens apostólicos sofreram perseguições, prisão e até a morte. No Martirológio nós lemos, né, diversas vezes essas histórias, né, de pessoas que deram suas vidas por Nosso Senhor. Homens apostólicos, papas, né, religiosos, religiosas, tantos. Quem for pela verdade, é certo que sofrerá perseguição nesse mundo. Prisão e até a morte. Por causa do zelo em defesa da verdade e da justiça. Isaías, Jeremias, Daniel, São Pedro, São Paulo, São João Crisóstomo, São Thomas Becket, Pio VII e 1000 outros, em todas as épocas, né, sofreram essas perseguições. Mostram aos padres como hão de cumprir o seu dever, mesmo que daí lhes resultem as maiores desgraças. Então, essa é a nossa intenção, né? A intenção do seminário, né, de formar sacerdotes que queiram entregar as suas vidas, dar as suas vidas por amor de Deus, e tudo aprender a sofrer e padecer por amor da verdade, da doutrina católica e de Nosso Senhor. Né? Se for para formar sacerdotes frouxos, não é? Moles,
é melhor que continue no modernismo. Não é? Se não é para se ensinar a doutrina católica, se não é para se ensinar a doutrina católica e verdadeira, não é? Se não é para dar o bom exemplo, então é melhor que não entre no seminário essas vocações. Não é? De gente escandalosa já basta o modernismo. Não é? Que nós precisamos de pessoas verdadeiramente convertidas, não é? E que estejam dispostas a tudo sofrer e padecer por nosso Senhor, pela sua igreja. Não é? É um trabalho árduo de reedificação, de reconstrução, não é? Da cidade de Deus, não é? Reedificação da civilização cristã e da Igreja Católica, um novo renascimento, digamos assim. Não é? E para isso necessitamos, não é, de ministros, de sacerdotes valorosos, não é? Que estejam dispostos a tudo perder aqui nesse mundo, não é? Nessa vida, perder essa vida para ganhar a outra. Se sofremos por Deus, como São João Batista, seremos beatificados e glorificados como Ele. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam. Então, bem-aventurado aqueles, né, que sofrem perseguição por causa da justiça, pelo amor da verdade, ou por amor a nosso Senhor, que é a mesma verdade. Mas se por covardia, por cupidez ou por falsa e culposa complacência formos, segundo a palavra de Isaías, cães mudos, que desgraça a nossa diante de Deus. Então, um sacerdote que não ensina a verdade não serve para nada, né? É como um cão mudo. Por isso que esses sacerdotes, falsos padres, novos ordo, não servem para nada. Esses falsos bispos, né? Esses falsos papas não servem para nada, porque são como que cães mudos, né? Não transmitem mais a doutrina católica, a doutrina de sempre, né? Não somente a doutrina, como também a moral, né? Os bons costumes. Os padres hoje não exortam mais, né, sobre a vida católica, né? Como ser uma família católica, né? A questão da modéstia, a educação cristã dos filhos, né? Tudo isso é omitido. Né? Por quê? Porque hoje cada um é livre, cada um faz o que quer, cada um agrada a Deus, né, de sua forma, ao ecumenismo, à liberdade religiosa, todas essas heresias perniciosas, né, que vêm corroendo aí, né, as almas, destruindo por completo. Muitas vezes parece até que é impossível, né, conseguir levar uma vida assim, né, católica atualmente, ou para os ministros parece que é impossível, não é, de se falar a verdade nos templos católicos atualmente. Muitos padres, né, sacerdotes, bispos, né, questionam isso, né? Mas se a gente falar a verdade, ou se formos um pouco duros, digamos assim, com relação à doutrina e à moral, os fiéis vão embora, não é? Todo mundo vai embora, ninguém vai ficar naquela igreja, porque aquele padre é muito rígido, não é? Então vemos que as pessoas, os próprios fiéis, já não suportam mais a sã doutrina, não é? Cada um quer viver segundo o seu modo, não é? Mas não querem se adequar aos ensinamentos e às normas da igreja. Então também hoje em dia, né, sofremos muito com isso, né, sobretudo os sacerdotes. Então quem fala um pouco mais, né, quem condena a vida indecente, as modas indecentes, desonestas, os escândalos, tudo isso, né, vai sendo cada vez mais marginalizado. Porém, o que a igreja exorta, né, é que se deve perseverar, né, devemos ser dominicanes, né, cães do Senhor, e um cão que ladra. Não, ninguém vai comprar um cachorro para proteger a sua propriedade, um cachorro que fica dormindo o dia inteiro, o ladrão entra, rouba a casa e o cachorro não faz nada. Então os sacerdotes devem ter esse zelo, né, de fato ladrar, né, latir com veemência contra quem? Os inimigos. Quem são esses inimigos? Não é? São os hereges, os cismáticos, né? Os pagãos, os apóstatas, os modernistas atualmente, os liberais. Então, contra toda essa gente, essa, não é, horda aí de bandidos, de criminosos, devemos atuar com zelo, não é? E ensinar sempre a verdade.
e condenar os erros. É o dever do sacerdote católico. Então, uma breve reflexão para animar, né, os católicos a padecerem bem, né, a aceitarem bem os sofrimentos. Então, quanto mais sofrimento, mais é um sinal de que Deus está conosco e que maior será a nossa recompensa. Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis, pranteareis e estareis tristes, diz nosso Senhor. Mas a vossa tristeza se converterá em gozo. Isso é certo. Aqui nesse mundo, aparentemente, podemos dizer, nossa, perdi tudo, né? Porém, a vida eterna está garantida para aqueles que aqui, nesse mundo, de fato rejeitaram tudo, porém seguiram a lei de nosso Senhor. Já, meus irmãos, se aproximava o tempo em que os discípulos haviam de ver e gozar as glórias de Jesus Cristo. Já se aproximava o tempo em que seriam mudados em homens espirituais e celestes. Por isso, Jesus Cristo, conforme o estilo ordinário, os quis provar com uma grande e amorosa tribulação. Eles viram seu divino mestre preso, desprezado e morto. O mundo se gozou do seu infeliz triunfo. Eles andavam desunidos e espalhados, pobres de conselho e consolação. Porém, as suas tristezas e amarguras se converteram em um gozo que o mundo lhes não pôde tirar. Notai aqui, meus irmãos, se vos virdes em tribulações, desprezos e perseguições, sofrei tudo por Deus, com vontade e alegria, com paciência e resignação, porque Deus vos prepara para as suas graças. Quanto maior for a tormenta das tribulações e perseguições, tanto maior depois será o gozo e a consolação. E se não tendes sentido destas provas, também não estareis muito adiantados no espírito. Então, no modernismo, por exemplo, né, tudo vai bem. Na época que eu estive nessa seita, na seita do modernismo, nunca tive nenhum problema, tudo ia bem. Era festa, quermesse, feijoada, dinheiro, passeios, dança, shows, tinha tudo. Ninguém tinha problema no modernismo. E no protestantismo, em qualquer outra dessas seitas aí, você não vê que não tem nenhum problema, ninguém sofre perseguição, não tem nada disso. Então já achava algo errado, né? Porque a Sagrada Escritura diz que quem quiser seguir a Nosso Senhor sofrerá perseguição, não é? Será preso, né? Receberá o martírio. E a gente via que no modernismo não existia isso, né? Todo mundo vive bem, muito bem, né? E de qualquer jeito, e não acontecia nada. Basta, não é, conhecer o movimento tradicional, a Igreja verdadeira, a Santa Missa Católica, e aí começa todos os problemas, né? A nossa vida começa a virar um pequeno inferno, né, de tribulações e de sofrimentos e de perseguições. Já no âmbito familiar, depois, né, na sociedade, ninguém aceita, né, o catolicismo. Então daí se vê, né, se infere isso, que se não temos, se estamos num lugar que ali não tem tribulações, não tem sofrimento, não tem problema, não é um lugar que, bem, é no mínimo estranho, não? Então, se conformar com isso. Então, todas as vezes que nós procuramos a religião, a verdade, vamos ser perseguidos. Toda vez que deixamos uma vida escandalosa, uma vida de crimes, uma vida de pecados, e nos convertemos a Deus, pode se preparar para as provas, tanto físicas ou morais, como calúnia, difamação, etc., né? Perseguição propriamente dita, dos homens, da parte dos homens, como também na parte, né, do demônio, do inferno. Né? O inferno, o demônio fica raivoso, né, com uma alma que quer se afastar do mundo, que quer se aproximar de Deus e que não quer mais, né, ser escravo, né, do demônio. Quanto maior for a tormenta das tribulações e perseguições, tanto maior depois será o gozo e a consolação. Então é só esperar
não é? Todas essas tribulações, esses problemas, não é, que muitas vezes passamos, são temporários. Não é? Às vezes achamos que, nossa, vai me sufocar, eu vou morrer, meu Deus, isso não acaba mais, esse sofrimento, essa angústia, já faz um dia, 2, uma semana, 15 dias, um mês, um ano, que não passa esse sofrimento. Acalmar. Confiar em Deus, ter esperança, não é? Confiar nos santos, invocar a Santíssima Virgem, ter grande devoção a ela, não é? Rezar o seu rosário todos os dias, praticar as suas devoções, não é? A devoção dos 5 primeiros sábados, por exemplo, não é? O rosário, o ofício de Nossa Senhora, portar sempre o escapulário da Santíssima Virgem, a medalha milagrosa, não é? Tudo isso, ter essa grande confiança em Deus, nos santos, na Virgem Maria, e todas essas tribulações vão embora. Não há tribulação que fique, não é, ou que insista tanto numa alma que reza o rosário todos os dias. Quem reza o rosário de Nossa Senhora, não é, tem essa confiança e essa certeza de que não há problema maior, não é, que dure tanto nessa vida. E lembrar disso, né? Aqui nesse mundo, como diz a Salve Rainha, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Aqui nesse mundo só teremos trabalhos, né, prejuízos, lutas, esforços, sacrifícios, e é assim, só no céu encontraremos a perfeição total. Só no céu que não haverá trabalho, problemas, calúnia, difamação, fofoca, mortes, assassinatos, crimes, adultérios, qualquer tipo de pecado no céu não haverá. Porém, aqui nesse mundo, infelizmente, meus irmãos, estaremos sempre sendo atribulados, né? E se preparar, né, para isso, né? Prisão e martírio, né, a exemplo de São João Batista. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.